eu posso te dizer com certeza, não são os equipamentos que vão fazer com que você perpetue no mercado, e sim a sua cabeça de empreendedor. Dois fotógrafos com o mesmo nível de conhecimento, com os mesmos equipamentos, só que um fatura 5 mil e o outro fatura 50 mil com consistência. Essa é a grande diferença entre aquele que é só fotógrafo e aquele que é empreendedor e fotógrafo. Você ter técnica boa, apurada, avançada, faz toda a diferença sim, mas isso é o mínimo que nós fotógrafos temos que ter. Quer dar o primeiro passo agora mesmo? Faz o seguinte, pensa numa boa oferta para sua clientela atual e defina apenas um canal de divulgação. Não fica atirando para todos os lados, afinal de contas, quem atira para todos os lados não acerta nada. E daqui a pouco, depois que você entender todos os conceitos que nós vamos abordar nesse vídeo, eu vou te passar um teste bastante simples que vai fazer você se entender em que momento da carreira que você está. Se você é um hobby avançado, se você está iniciante de carreira, se você é freelancer ou se você já tem um pensamento de empreendedor. Veja bem, tem muita gente que só porque acha que abrir um CNPJ já é empreendedor. Não é bem assim. Para você se considerar um empresário, se encarar como uma empresa, você tem que ter uma sistemática administrativa, planejamento e entre outras coisas. Então eu vou te passar agora 3 conceitos que a gente vai desenvolver aqui ao longo do vídeo. E esses 3 conceitos têm que te dar um norte, te guiar para que isso aconteça toda semana, para aí sim você ter a tal da previsibilidade. Gente te procurando toda semana, conversa que vira contrato, ou seja, que te dá conversão, e trabalho entregue com qualidade e no prazo que você se divulgou, aonde quer que seja. Agora para tudo e me responda uma coisa aqui embaixo nos comentários. Imagina se você precisa parar por um mês de trabalhar, seja por férias, seja por um problema de saúde, não importa. Você continua faturando ou zera tudo? Se zerou, fica tranquilo, porque dependendo do segmento, isso vai acontecer. Eu, por exemplo, que trabalho basicamente com fotos de produtos, de retratos, de publicidade, eu não tenho uma equipe como quem trabalha, por exemplo, com formaturas, com casamento, e que pode pegar 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo. Mas se você está nesses segmentos que você pode montar uma equipe e zera o seu faturamento, aí nós temos um problema. Ah, e aproveita e confere aí, vê se a sua inscrição está ativada, porque o YouTube andou desinscrevendo umas pessoas. E também deixa o sininho ativado para você não perder a aula 2 e 3 que vem na sequência aí. Eu vou colocar 3 conceitos agora aqui na tela, bastante importantes, para a gente entender em que momento você está agora em termos de empreendedorismo. O operador, o profissional e o empreendedor. Imagina que o operador é aquele que só pensa em fotografar. O profissional pensa em entregar melhor no prazo e tudo direitinho que ele prometeu para ele cumprir. E o empreendedor pensa quem compra, por que compra, quanto paga e como fazer isso se repetir toda semana. Qual desses 3 hoje paga suas contas? Técnica, entrega ou sistema? Na verdade, se você se identificou e foca em apenas um deles, cuidado, você pode estar patinando. O ideal é que a gente tenha os 3. E olha, se esse começo do vídeo já está te ajudando, deixa seu like aqui para mim, que ajuda muito o canal a crescer e também me mantém motivado para continuar criando vídeos com conteúdos assim que possam te ajudar. E pensando em te ajudar a ter uma visão de negócio mais apurada, porque tem muita gente que trava, que não consegue precificar, não consegue calcular a hora, não consegue montar o orçamento direito. Eu escrevi esse livro aqui que aborda justamente essas questões e também tem um capítulo especial dedicado só para os direitos autorais do nosso segmento. Então, se você quer se aprofundar mais nesse assunto do empreendedorismo, eu vou deixar o link da versão online que está lá no Amazon na descrição do vídeo, ou se você preferir a versão física, me manda uma mensagem, os meus contatos estão na bio do canal. Se você só depende de indicação, cuidado, porque afinal de contas, uma hora essas indicações podem acabar. E outra, você tem que ter um site. Não adianta ficar só com o Instagram, por exemplo, ou o TikTok. As pessoas vão te achar, vão te conhecer, mas o site é o seu portfólio, é a cara da sua empresa na internet. Então não vacile com isso, tenha um site.
Fechar orçamento não é ser aquele cara chatão que fica insistindo até o cliente Fala, nossa, mas que mala, né? Não vou fechar com esse cara só porque esse cara tá me perturbando. Isso acontece, gente, não pode ser o chatão. Na verdade, você tem que ter outras técnicas. Você tem que colher o máximo de informação para ser assertivo. Com essas informações, você consegue montar uma proposta personalizada, algo que o cliente se identifique com aquilo que você está falando. É claro que você pode ter os seus pacotes já padronizados, mas em algum momento da proposta você pode pôr ali um texto mais personalizado de acordo com aquela conversa que você teve. E outra coisa, quando você chegar no momento da proposta, ela tem que ser clara, porque afinal de contas, como diz o meu sócio Rodrigo aqui, ó, cliente com dúvida não compra. Quem vive de fotografia não pode vender uma vez só. Na verdade, você tem que construir relacionamentos. Aliás, me diga aqui nos comentários, qual desses 4 pilares é o seu ponto fraco hoje? Oferta, aquisição, conversão ou entrega? Agora, vamos fazer um diagnóstico rápido para entender em que momento que você está do empreendedorismo. Me diz aí com sinceridade. Você sabe o custo da sua hora? Ou seja, aquele mínimo que você sabe que se você fizer abaixo daquilo, você está pagando para trabalhar? Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui no card e o link lá na descrição que fala mais profundamente sobre essa questão da hora de trabalho. Então vamos para o diagnóstico. Se a sua resposta ficou entre 0 e uma das opções, você está no estágio super iniciante ou operador. Se você respondeu 2, já é legal, você já está no estágio profissional, mas com algumas limitações. E se você respondeu 3 ou 4 dessas minhas perguntas, show de bola, você já está num nível profissional e aí é só pequenos ajustezinhos, mas se apesar de perceber tudo isso, você ainda está num estágio em que essas coisas não estão se encaixando totalmente, não tem problema, fica tranquilo, porque justamente a série de vídeos é para isso, por isso que eu dividi em 3 aulas para não ficar muito pesado. Então, você vai clicar aqui no card e a gente se encontra lá no próximo vídeo. Bora lá?